Quer ser consultado pelo vidente Rodrigo Tudor, o guru das celebridades, um dos maiores videntes do Brasil? O link está na descrição do canal dele e o contato está aí na tela. Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui na Central dos Videntes. Eu quero pedir seu like, antes de mais nada, sua inscrição e seu compartilhamento. O vidente Felipe revelou que se encontrou, espiritualmente com a Marília Mendonça, revelou como ela está, e o que ela pode estar fazendo aí, segundo ele, pode estar vagando pelos lugares que ela gostava de passar. Vou rodar o vídeo, se vocês quiserem assistir o bate-papo inteiro, está lá no Místico Podcast, link na descrição e roda aí. Comunicação com espíritos, com pessoas que já fizeram a passagem ou não? Você é de outra linha? Sim, eu sou clarevidente, clareaudiente e sensitivo. Então eu escuto, vejo e sinto. Os espíritos, para mim, eles não aparecem comigo chamando. Então, por exemplo, se chega um cliente falando eu quero falar com a minha prima, com a minha tia ou algo assim, eu não é dessa forma que ele vai funcionar. Mas a conexão acontece. Inclusive, quando a gente começou a live, chegou um ser espiritual do meu lado, que é ele que está me dando todo o amparo durante a live. Quando a minha mãe foi falecer, eu vi o meu pai. Eu estava mexendo no meu armário de velas, e eu senti uma presença atrás de mim, eu achei que era meu marido, aí eu falei para ela, quando eu virei para falar, me ajuda, porque tá pesado aqui, era meu pai em pé. Nossa. Então ele só fez o sinal de silêncio, eu já sabia o que ia acontecer, fui para Douglas, falei para ele, começa a olhar as passagens que a gente vai ter que viajar. Aí isso foi tipo um numa aviso. quinta, isso foi numa quinta, quando foi na sexta, minha mãe internou, aí a gente viajou e no sábado ela faleceu. Então é mais ou menos assim que flui para mim. Eu espero que tenha espírito somente atrás de você aí. E aqui não. Olha, eu vou falar uma coisa. Espíritos, as pessoas têm medo dos espíritos, mas espíritos tem em todo lugar. Existem os espíritos que nos acompanham, que são seres de luz. Existem os andantes, os passantes, que eu chamo, que é aqueles que vão atravessar. Vamos supor que ele quer ir para casa do seu vizinho, então ele passa pela sua casa. Ele não vai subir o elevador e etc. Então, é aquelas famosas, às vezes, vulto, que a gente vê, tipo assim, um vulto aleatório do nada. Então, ele passa. E tem aqueles que vêm por algum motivo. São os obsessores, ou não? Mas tem os que não são obsessores, porque nós médiums, a gente tem como se fosse uma lâmpada na cabeça. Então, imagina que você está andando numa rua escura e aí você está com medo, porque você está numa rua escura. De um lado tem uma lâmpada e de outro lado tem um lugar escuro. Você vai pelo lugar que tem lâmpada. Sim. Então, existem espíritos que não são obsessores, mas eles também não estão na luz. Então, eles enxergam uma frestinha de luz e eles se aproximam. Só que eles não te roubam, eles só estão ali. De alguma forma, estão só parados. E tem aqueles que vêm para sugar, para te vampirizar de alguma forma. E quem trabalha com a espiritualidade é como se fosse um para-raio mesmo, né? Sim. Então, por isso que eu falo para as pessoas que elas não precisam ter medo, porque espírito tem em todo lugar. Isso é fato. Só que a gente tem que se preocupar com os espíritos negativos. E como que você mantém um espírito negativo fora? Sendo positivo, vibrando na luz. Porque, mas você não acabou de falar que os espíritos são atraídos pela luz? Sim. Só que quanto mais forte for a luz, mais longe os espíritos das trevas se mantêm. Porque existe uma diferença entre você que estava andando na rua por medo e existe a diferença entre um bandido. O bandido, ele quer ficar na escuridão, porque se ele ficar na luz, a polícia pega. Então, os espíritos obsessores, eles não chegam até uma luz que ela é muito forte. Então, um médium, uma pessoa, quando ela foca na luz, banhos, orações, etc., os obsessores não chegam. Então, essa é a diferença. Entendi. E é possível você, não sei se você já teve ou tem, um exemplo, contato com espíritos de pessoas mais conhecidas, um exemplo da Marília Mendonça ou até outros, ou isso é um canal... A maioria das vezes que os espíritos entram em contato comigo, dos famosos, são por sonhos. O do Paulo Gustavo, eu sonhei com ele no dia da morte dele à noite, eu sonhei com ele pegando um barco e andando. A Marília, eu não vi e não falei com ela, mas eu sentia a energia dela, porque a apresentadora de TV queria que eu falasse sobre ela, então eu me conectei com a energia dela. Marília estava, inclusive, até atualmente, ela, não vou dizer para você que ela está presa na Terra, mas ela está andando pela Terra. E a visão a energia que eu sinto da Marília é uma conexão muito forte dela estar ligada com as coisas boas que têm acontecido. Como se ela estivesse presenciando os frutos que ela deixou. Então, ela está presenciando. Então, ela pode estar, um exemplo, no estúdio que ela vivia, na casa da família, Sim. vagando por esses lugares. Ela recebe uma homenagem, ela presencia aquilo, ela vê que uma música que ela gravou, que ela queria que fosse lançada. Então, a sensação que eu tenho,
A visão que eu tenho é isso, é que ela está nessa terra, mas não no sentido de eu estou sofrendo. A diferença é que o espírito de pessoas que faleceram recentemente, eles não podem ficar na Terra, eles têm que se desligar e ir para os planos superiores, porque eles têm que ser curados. Então, mesmo ela não estando presa na Terra, não é bom ela ficar na Terra. Mas ela ainda está aqui pela conexão das pessoas que estão vibrando, e ela quer presenciar ainda tudo isso, que é uma conquista. Todas essas conquistas que ela vem tendo pós a morte, ela está presenciando. Para os fãs, pode simbolizar bom, positivo, porque ela está vendo tudo isso acontecer. Mas para o espírito dela, não. E tem mais, né? Ela não sofre tanto porque ela tinha uma crença muito forte. Então, ela tinha uma luz muito grande. A Marília carregava uma energia muito forte, uma energia positiva. A Marília, ela foi uma alma na Terra, que a gente costuma dizer que era uma alma sábia, uma alma anciã. São pessoas que elas já vêm com um prazo contado para que justamente aquela missão seja concluída. Só que a Marília, ela partiu um pouco antes da hora, porque era para ela realmente concluir algumas situações. Então, ela realmente foi um pouco antes do que era previsto para ela. Só que a vida dela já seria curta na Terra, porque ela entendi. veio para poder cumprir uma certa missão e ela ajudou muita gente durante o período que ela estava aqui. Tanto é que, acredito, eu não tenho acesso à família dela, mas provavelmente a família deve saber que ela devia ser muito assim para Sim, ações a mãe sociais. dela falou nessa entrevista com o Léo Dias, recente, que ela também tinha muita pressa pra viver as coisas. A mãe dela falava, calma, você tem a vida inteira pela frente. E ela tinha muita pressa. Bom, amigos, opina aí nos comentários, deixa aquele like, compartilha esse vídeo nas redes sociais, inscreva-se aí no canal e até a próxima.